E ainda sobre obesidade infantil, a nossa equipe conversou sobre o tema com o nutricionista Rony Henrique. Confira. E a gente conversa agora com o nutricionista Rony Henrique. Ele vai falar mais pra gente sobre obesidade infantil. Rony, obrigado pela presença. Fala pra gente primeiro qual a diferença entre obesidade e o sobrepeso. Bom, o sobrepeso, ele se diagnostica, né, a partir do diagnóstico do IMC. E o sobrepeso, ele é aquele estado onde o indivíduo ele está acima do seu peso normal. Ou seja, ele passou o limite do peso onde ele deveria ter. Já a obesidade, ela é aquele diagnóstico quando a gente dá onde está acima do sobrepeso, ou seja, nós classificamos a obesidade em 3 graus, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Aí a partir dos níveis de obesidade é que a gente vai ter um parâmetro de como a gente entra com um tratamento dietético para que possa diminuir esse peso elevado desse indivíduo, para que a gente possa chegar no estado nutricional de saúde dele novamente, que é o estado que a gente fala de eutrofia. E qual que é o papel dos pais ao montar um lanche para as crianças levarem para a escola? Bom, primeiramente, a alimentação, para que ela não possa intervir aí na quantidade de ganho de peso da criança, ela tem que começar principalmente de dentro de casa. Por quê? Os pais são os responsáveis pela criança, então o poder de compra ele vem ali dos pais. Então, se a criança não tiver, por exemplo, o dinheiro para ir poder comprar, ou a orientação do pai do que se deve consumir ou do que se não se deve consumir, ele não tem essa ideia do que ele pode e do que ele não pode. Então, primeiramente, o poder de compra ele vem ali dos pais ou do responsável ali daquela criança. Então, dentro de casa, deve haver ali a organização em relação à montagem do plano alimentar ali daquela família. Como a gente pode dar exemplo, as crianças, por exemplo, devem fazer todas as refeições em casa e sentadas à mesa, longe de televisões ou outros aparelhos digitais que possam deixar ali aquela criança com uma atenção voltada para outras coisas e não voltada ali para a alimentação. E se o pai ou a mãe, o responsável daquela criança, eles não tiverem ali também uma alimentação saudável, diversificada dentro de casa, a criança não vai ter aquele parâmetro para que ela possa também, a partir daquela alimentação dos pais, ter uma alimentação saudável. É aquela coisa, se o meu pai, a minha mãe ou o vovô, a vovó não come, por que eu tenho que comer? Então, esse pressuposto tem que partir primeiramente dos pais e dos responsáveis, que a partir disso a criança vai criar os hábitos alimentares saudáveis dela e levar aí para a adolescência, fase adulta, até o estágio idoso. A obesidade, ela também pode ser genética? Sim, a obesidade ela se inicia principalmente ali através da gestação. Pais que são acima do peso ou que são obesos podem transmitir a obesidade ali para os filhos também. Então, a gente tem diagnóstico ali desde do estágio da gestação e quando a gente tem também parâmetros quando a criança já nasce. Por exemplo, o peso ao nascer. Uma criança com macrosomia que tem um peso de 3,9 kg, ela já é considerada uma criança acima do peso ou uma criança obesa. Então, a partir desses diagnósticos que a gente vai ter traçados para poder entrar com o tratamento da obesidade. E aí a gente tem também o aleitamento materno exclusivo, que deve ser feito até os 6 meses de idade, onde a mãe deve amamentar a criança até os 6 meses de idade. Após os 6 meses de idade, é imposto ali para a criança a alimentação complementar. Essa alimentação complementar é onde a gente entra aí com as papas de fruta, as papas salgadas. E muitos pais, muitas mães, elas já introduzem alimentos com poder energético maior, com uma quantidade de açúcar maior, que não devem ser inseridos nessa alimentação complementar. A partir do 1 ano de idade é onde a criança já começa a ter a alimentação própria ali, de dentro de casa, da família mesmo, que o pai ou que a mãe come, e é a partir desse momento aí que devem ser criados bons hábitos alimentares. Então, esse controle é inicial, desde a gestação até o período de 1 ano de idade, onde já começa a se introduzir a alimentação familiar. Lembrando que até os 2 anos de idade, esses alimentos com poder energético maior, calórico, açúcar, não devem ser introduzidos para as crianças, porque não trazem aporte nutritivo para elas. E quais as doenças que uma criança obesa pode desenvolver? Bom, a obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela pode ocorrer por vários fatores, que eles podem ser tanto genéticos, como eu disse, e também fatores ambientais. Então, a obesidade ela é uma doença que é um cofator para desenvolvimento de outras doenças.
O que seria esse cofator? Ela é um partido principal para desenvolver outras doenças como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Hoje em dia nós temos no Brasil um número crescente de crianças e adolescentes obesos. A partir disso nós temos um pressuposto de que crianças e adolescentes irão se tornar futuros obesos, e isso gera também um gasto aí dentro da saúde pública, porque nós vamos ter pessoas com desenvolvimento de hipertensão, de diabetes, então isso gera um custo também para o governo, e são essas doenças mais comuns que são desenvolvidas aí através da obesidade. Hoje a gente tem uma influência muito grande da mídia no mercado em relação a divulgações de alimentos, e que a gente entra no pressuposto também de padrões e estereótipos que é imposto pela mídia para as famílias e tanto para as crianças também. Então, hoje a indústria ela é muito prática. Então, é muito mais prático que a mãe ou que o pai, devido a serviço, a trabalho, comprem alimentos mais prontos ou também passem esses alimentos ali para as crianças, que elas vão consumir ali na escola ou fornecer até o dinheiro para que elas possam comprar. A criança, obviamente, ela não vai comprar ali um alimento mais natural, porque o açúcar, o doce, ele tem um poder maior de degustação. Então, ele vai comprar aquele alimento que ele acha que seja mais favorável ali para ele. Então, essa influência da mídia é muito grande em relação ao crescimento também da indústria alimentícia hoje, que fornece esses alimentos prontos, os ultraprocessados, que são alimentos mais calóricos, que têm uma quantidade muito grande de gordura, de açúcar, gordura trans, que são elementos que vão favorecer aí no ganho de peso e que são alimentos que não possuem um aporte nutricional muito grande, assim, podendo desenvolver carências nutricionais, como a gente tem aí as mais comuns, a hipovitaminose A, que é a deficiência de vitamina A, e a anemia ferropriva, que é a carência de ferro. Então, esses alimentos, eles não têm aporte nutricional e privam as crianças de consumir alimentos mais saudáveis. Obrigada, Rony. Letícia Fernandes, para a TV Gazeta Norte Mineira. Veja e reveja o nosso conteúdo também através do nosso site www.tvgazetanm.com.br e do nosso canal no YouTube. Você pode também enviar a sua sugestão através do nosso WhatsApp 998472759. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui.